provacional. Vamos supor que você precisa, dentro do seu planejamento reencarnatório, passar por uma doença que te leva a falecimento. Não tem passe que vai evitar isso. Por quê? Porque isso faz parte do seu planejamento, isso é o seu bem. O passe, normalmente é muito bom para curar o quê? Doenças produzidas pelos nossos pensamentos. Como a gente é muito atrapalhadinho, como a gente pensa muita coisa ruim, muita mágoa, muito rancor, a gente produz doença. É essas doenças normalmente que o passe elimina. Porque se você veio para poder ter um determinado problema, você vai ter esse problema. Hã? Não, desencarna porque esse corpo não tem vida. Por sinal, vou ser sincero, o corpo humano ele não está preparado para viver tanto, né? Porque agora todo mundo chegando a 90, 100 anos, né? E esse corpo não aguenta, né? Está tendo esse grande problema. O problema hoje não é viver pouco, é viver muito, né? Poxa, eu vou ser sincero, eu estou com 61 anos. Eu perdi meu pai tinha 46 anos. 46 anos já era uma pessoa quase idosa. Apesar que foi acidente de carro. Mas assim, na época que eu tinha... Você imagina, há 40 anos atrás, uma pessoa de 50 anos era uma pessoa velha. E eu não me sinto velho com 61 anos. Aí, as coisas estão mudando, né? Com quem aplica e quem recebe o passe? O passe é realizado com a intenção de propiciar benefícios, tá, gente? A transmissão de fluidos magnéticos espirituais exige que quem doa prepare espírito moral e intelectual e de quem recebe disposição mental e afetiva. Somente assim é possível estabelecer um ciclo vibratório favorável, boa transmissão e boa recepção. Então, qual que é o termo comum para a eficiência do passe? A pessoa querer fazer o bem e a pessoa querer receber o bem. Você precisa dos dois polos para o passe atingir o objetivo máximo, tá? Missionários da Luz, o André Luiz está comentando quando ele foi visitar uma cabine de passe. O trabalho de passe, segundo Alexandre, está ligado a um departamento delicado da esfera espiritual que exige muito critério e responsabilidade. As entidades são técnicos em auxílio magnético. Para eles não basta boa vontade. Precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. Aí são esses. Manter um padrão superior de elevação mental e contínua, ter grande domínio de si mesmo, espontâneo equilíbrio dos sentimentos, acentrado no amor ao semelhante, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Um desencarnado, para trabalhar no passe, ele tem que ter isso ao extremo. Hã? Você já ia se jubilar. Esses requisitos são imprescindíveis nos planos espirituais. No plano carnal, a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência. Encarnados podem todos, com maior ou menor intensidade, aplicar o passe, revelada a disposição fiel de cooperar no serviço ao próximo. São ajudados por entidades sábias e benevolentes. Então, meus irmãos, não vou dar passe, eu acho que eu não estou preparado, ainda não sou bom. Gente, se você for esperar estar bom, fazer qualquer coisa, você vai desencarnar. Vamos ser sinceros. Tem alguém bom aqui? Se Jesus, quando foi arguido que ele era bom, o que ele falou? Bom só Deus. Eu fico imaginando o que a gente é. Né? Qualidade básica, boa vontade real. Precisa urgentemente promover a sua elevação moral, não descuidar dos cuidados físicos. E solidariedade estará sempre presente onde houver merecimento dos que sofrem, boa vontade nos que auxiliam. Gente, vocês já pararam para pensar? A boa vontade, a gente sai de casa para ir para um centro e se trabalhar no passe? Isso é muita boa vontade, está com boa vontade. A gente quer trabalhar, a gente quer fazer o bem, a gente quer participar disso. Confiemos nessa nossa disposição e tenhamos certeza que nós estamos preparados para fazê-lo. Tá, gente? A sala de passe é uma espécie de altar interior, formado por pensamentos, preces, aspirações dos que vêm trazer o melhor de si. Durante a harmonização, os médios estavam quase deliscados do corpo físico, e somente mais livres, em pleno contato com os benfeitores espirituais. André estava comentando como que os encarnados estavam dentro da sala de passe.
quando vocês realmente se sentem mais leves, vocês conseguem se vincular, quando vocês estão esperando de repente terminar a palestra, estão esperando aquele momento antes dos encarnados entrarem para o tratamento. É muito legal essa parte de Missionário da Luz, quando a Luiz está falando dessa visita. Numa casa espírita, há colaboradores espirituais devidamente fichados, o êxito dos trabalhos exige experiência, horário, segurança, responsabilidade e disciplina. Em qualquer setor de trabalho, a ausência de estudo significa estagnação. Alguns enfermos não apresentavam mais leve melhoria. Aí ele falou que às vezes a pessoa ia para receber o passe, mas a sua incredulidade não deixava eles se melhorarem. Mas ele vai nos lembrando para nós, trabalhadores espíritas, a necessidade de estar sempre lendo e relendo. Ô, gente, para não se complicar muito, leiam as obras de André Luiz no mundo espiritual. Tudo o que foi escrito depois disso saiu de lá. Quando você pega livro de mediunidade, curso de mediunidade, curso de paz, tudo tem sua origem lá nos livros de André Luiz. Cria um hábito de estar lendo e relendo esses livros, é importante, né? Essa coisa que você fala da estagnação, que, por exemplo, a gente tem aqui na casa, vou falar mais fácil, não ofender ninguém, tá? Mas uma equipe assim, mais velha, que não gosta de estudar. Tipo assim, não, o que eu tinha para aprender eu já aprendi, Kardec já falou isso uma vez, não precisa aprender de novo. Isso então não é verdade. Eu tenho que estar sempre... mas o importante é a gente fazer a nossa parte. Né? Mas a casa pode promover esses reciclagens igual a casa sempre deve promover, sempre deve convidar, mas sempre eu acho que tem que ter o cuidado e o respeito de aceitar o posicionamento do outro também, né? No fundo estamos encruzilhados aí. Porque às vezes a gente quer mais que os outros estudem que a gente estuda, né? A gente sempre pode estudar um pouco mais, né? Não é verdade? Hoje em dia já fica mais fácil. Acho que o espírito não pode ficar tudo bem, tem gente que não lê, até estou vendo aqui falando do livro do André Luiz, falei não sei qual. Bom, aí a gente precisa estar sempre estudando. Tem. Chegar aqui com 30 porque senão vai acontecer. Claro, a gente às vezes tem preguiça, não lê, mas hoje está até mais fácil, a gente pode botar no podcast, audiolivro, quem gosta, palestras do Nazaré gravadas, colocar lá para a gente tentar, né? Não tem como não. Porque a gente diz que teve uma vez no grupo mediúnico que a dirigente tirou o sapato. 3 meses depois, todo mundo estava descalço. Descobriu que a dirigente tirou o sapato aquela primeira vez porque ela estava com problema no pé. Entendeu? Então esse negócio tem que pôr sal grosso, tem que estar descalço, tem que usar roupa branca, tem que ter luz de tal cor, tem que tudo isso não substitui a vontade e o pensamento. Na proposta da Casa Espírita, a técnica se revestirá sempre da simplicidade, de tal modo que o doador de energia se entregue à tarefa com espontaneidade e não se veja induzido a preocupar-se com a forma, esquecendo o essencial, quebrando o sintoma com o espírito. Nossa, até 3 giros para a esquerda, 4 giros para a direita, não, de baixo para cima. Entendeu? Às vezes você tem tanta técnica que esquece do principal, impõe a mão, pronto, deu passe. Não é verdade? Meta prioritária, o trabalho constante para vencer as percepções morais, para dominar suas más inclinações, buscar o autoconhecimento, conhecer as próprias imperfeições, ninguém muda o que não conhece, uso da vontade, da perseverança, integrar-se das atividades essenciais da casa espírita que frequenta. O trabalho da sopa de vocês deve fazer um bem danado para a mocidade. Estudar o Evangelho, tudo isso para o doador, tá? Estudar o Evangelho e buscar colocar em prática os seus ensinamentos em nossa vida diária, estudo constante da doutrina, mente voltada para as coisas elevadas através do pensamento e da vontade, valorizar a prece, ter fé em si mesmo na escrita espiritual a qual está ligado. Se você não tem confiança em você, como é que você vai dar um passe? A autoestima, gente, é importante. Fala, irmã. Achismo. Eu acho que é achismo. No fundo, porque no fundo as pessoas querem dar mais força para a forma do que para o conteúdo. Você entendeu? O passe ele não vai ser melhor ou pior dependendo da técnica das mãos. Se é giratório, se não é, se é longitudinal, se é lateral, se é de lado, se é de pé, se é sentado, se é deitado. Não. A força do passe está na vontade de quem recebe e na vontade de quem doa. Pois não. Eu estava conversando com o pessoal e eles falaram, na minha opinião, deve ser achismo, por isso eu pergunto, que prataria ajuda na condução do passe. Eu falo anel, essas coisas, cera de metal, medir
Eu acho que não, porque no fundo, não é o seu braço de encarnado que está dando passe, é o seu perispírito. E vou te falar a força do perispírito, para vocês entenderem o que é o perispírito. Já ouviu falar de dores ocultas? Dor oculta? Pessoa que perde um membro e tem dor naquele membro. Por que ele tem dor naquele membro? Porque o braço espiritual está lá, ué. Você entendeu? Então, uma maneta com um braço assim, o braço espiritual dele vai estar assim. Entendeu? Entenda, gente, não é o nosso corpo físico que está dando passe, é o nosso corpo perispiritual, comandado por quê? Pelo nosso pensamento e pela nossa vontade. Desde a primeira slide que eu estou lendo para vocês aqui, o que mais eu repeti para vocês? Vontade, pensamento. Por quê? É isso que transforma os fluidos. É isso que impulsiona os fluidos. É isso que se abre para os fluidos, tanto para quem doa, como para quem recebe. O doador deve estar física, psíquica e emocionalmente saudável, portanto equilibrado. No campo físico, ter cuidado com a alimentação, que deve ser frugal, rica em elementos, nutrientes e desprovido de toxinas. O excesso de alimentação prejudica as faculdades radiantes. Você não vai sair de um rodízio e ir para um caminho de passe. Não dá. Menos. Você não vai fazer um escândalo com seu marido, com a sua esposa e ir para o centro espírita dar passe. Poxa, se você já sabe que vai dar o passe naquele dia, já se reserva, já se precaver, já toma cuidado, para você estar um instrumento o mais saudável possível. Para você, em vez de você colaborar, você acaba atrapalhando a equipe, porque se você chegou lá, não der certo, eles vão gastar uma energia para poder te isolar, você vai ser isolado. O trabalho vai acontecer de qualquer jeito. Mas vamos fazer o mínimo da nossa parte, não é verdade? Ter um dia mais tranquilo, sem briga, uma alimentação mais tranquila, não é verdade? Está mais calmo, você já se prepara, né? O uso do álcool e do fumo deve ser abolido. O sexo sem disciplina exaure o sistema nervoso e dificulta a absorção das energias dos bons espíritos. O repouso suficiente para oferecer ao organismo físico equilíbrio para o bom desempenho. Quer dizer, todas as atitudes saudáveis te ajudam a ser um bom instrumento na hora da aplicação do passe, né? Não pode haver doação com o sistema nervoso esgotado. Quem cultiva mágoa excessiva, paixão desvairada, inquietação permanente, isso provoca tempestade magnética sobre o perispírito e o corpo físico. Quando com doenças do sangue ou degenerativa, como anemia, o câncer, não é recomendável doação fluídica, não é verdade? Porque o fluido não está correndo pelo sangue. Gente, quer ver uma coisa que às vezes a gente não se percebe? É legal um celular tocar numa cabine de passe? Não? Mas eu vou te contar uma coisa, dependendo do pensamento que você tem em relação àquele celular tocando, você vai fazer mais mal para a cabine do passe do que o outro aparelho tocando. Vocês conseguem entender isso? Ou não? Você esquece seu passe e fica com raiva no telefone. O seu sentimento de julgamento, né? de crítica, de coisa, são pensamentos ruins, né? Acontece comigo. Às vezes eu chego, quando eu chego, às vezes eu estava atrás, às vezes, mas ali no meio, né, ninguém trabalha normal. E se chegasse alguém, ou do meu lado, ou da minha frente, que ele ligasse o celular, que me incomodava muito, ainda me incomoda. Mas o que eu percebi? Eu saí de lá, mudava para outra cadeira, porque aquilo, é como você está falando, para ele estava beleza, mas para mim, aquilo que consumia, uma coisa, eu não tinha que dar de lugar, porque aí eu vou ficando um pouco mais longe, não vejo, e vamos revoltar a concentração, entendeu? Porque realmente, eu ainda acho pessoalmente que não combina com nenhum canto religioso o uso de aparelho celular. Não, o celular não tem que estar lá, o celular tem que ser, na hora o dirigente vai, desliga o celular, não é põe em modo silencioso não, então põe em modo avião, ou desliga, você entendeu? Mas às vezes a pessoa, vamos pensar positivo, às vezes a pessoa esquece, a pessoa chegou mais, a pessoa às vezes fez e não fez, às vezes a pessoa achou que desligou, não desligou, vamos pensar pelo lado bom? Então se tocou, faz de bobo, continua a sua vida, vida que segue. Outra coisa muito prejudicial para uma equipe de trabalho, julgamento do seu dirigente. O seu dirigente é perfeito? Não.
O seu dirigente vai ter só escolhas boas? Não, mas ele está ali como dirigente. O seu pensamento de crítica faz mais mal do que uma escolha errada dele. Entenderam, gente? A indulgência, né? O dirigente ele tem que fazer escolhas. Se ele é imperfeito, você concorda que ele vai errar? Ou não? Eu também. Se você acha que ele está ruim, passa para outro grupo, ou vira dirigente, pronto. Não é verdade? Então, eu quero explicar que os nossos pensamentos é a coisa mais importante que existe na hora do trabalho do passe. E eles não podem ser influenciados por sentimentos que não sejam de indulgência e de perdão. Ou não é verdade? A excessiva preocupação dos resultados pode prejudicar o trabalhador. A vaidade costuma acordar dentro de nós. A seriedade da tarefa reclama experiência, horário, segurança e responsabilidade do servidor fiel ao compromisso assumidos. Quando você está dando passe, você não tem que se preocupar com o resultado. O problema da estabilidade não é com você. Você está fazendo a sua parte. Você foi lá, participou do processo. Se a pessoa vai curar, não vai curar, se vai dar certo, se vai dar certo, isso não é uma preocupação sua. Agora, uma preocupação sua é você chegar mais cedo. Você não vai chegar esbalforido na hora de dar o passe. Chega antes da palestra, na hora da palestra, assiste uma parte da palestra. Eu não sei como é que é o sistema daqui. Entra, fica lá na cabine. Eu, por exemplo, eu tenho o trabalho de passe das 11 às 11h15. Eu procuro chegar aqui às 10h30. 15 para as 11. Eu tento chegar mais cedo. Para quê? Para mim já sentar aqui, já ficar sintonizando, já ficar usufruindo daquele ambiente gostoso. Gente, não tem preço estar no salão do Centro Espírita. E é grátis. Eu não pago nada na hora que eu entro. Totalmente 0800. Agora, já pensou eu chegar aqui 11h01 e pronto, então vamos fazer... Isso serve para a também, né? Você entendeu? Eu acho que nós temos que entender que eu, por exemplo, é engraçado que eu trabalho. Então eu tenho algumas atividades à tarde. Então minha atividade, por exemplo, eu tenho grupo de quarta-feira às 3h. Eu vou para o centro 1h30, 2h. Para quê? Para não correr o risco de uma demanda do meu trabalho me pegar. Porque eu vou ficar entre a cruz e a espada. Então, para não correr o risco, eu já vou cedo, pronto. Já fico lá, tranquilo, desligo meu celularzinho, não estou para ninguém, acabou. Você entendeu? Eu gosto de chegar cedo no lugar do meu trabalho para não correr o risco, porque às vezes quando você deixa para a última hora, é uma demanda que chega, é um pneu que fura, é um contratempo. Então eu acho o seguinte, você escolheu uma tarefa, você sabe da importância da tarefa, se dedica àquela tarefa, pô. Ah, não, a tarefa é às 10, chega às 9, chega às 10h30. É só pelo lado espiritual, meramente falando, é do trabalho espiritual. Do trabalho também, ué. Ué. Não é verdade? Tá? Gente, só voltar um pouquinho o slide anterior, porque tem uma, assim, não é que eu estou dizendo que isso aí está equivocado, não é isso, é porque é só uma experiência vivida, quando esse tocante ali, com doenças do sangue, ou degenerativa, com anemia ou câncer, não é recomendável, está bem claro. Não falou que é proibido, só fala que não é recomendado, né? Porque eu tenho a experiência de uma senhora, dona Nonata, ela já desencarnou, e ela tinha câncer. E o câncer dela já estava em toda a sua condição somática já, né? E ela tinha uma coisa que eu achava muito legal, que ela albergava na casa dela idosos, morava na casa dela mesmo. E aí ela fazia o seguinte, quando ela estava com muita dor, já muita gente conhecia ela, isso aí é um fato, o pessoal conhece. E aí quando ela sentia dor, o que ela fazia? Ela parava, tomava as medicações dela lá, né? E aí quando diminuía aquela situação de dor, ela levantava e ia dar banho nos idosos, ia cuidar dos idosos, né? Então, como você falou, que o passe é isso também, né? Aí eu faço a conexão com aquilo que você tinha colocado, que é a vontade, o amor, né? Mas ali está claro. Tá, coisa. Agora, não é o caso dela, tá? Mas eu quero te dar um outro olhar para uma situação parecida, tá? Às vezes, não é o meu orgulho que me pede de eu deixar de ser médico para virar paciente? Você entendeu o que eu quero te explicar? Porque chega uma hora determinada, que eu já fiz a minha parte do meu trabalho, agora está na hora de eu receber um pouco, eu estou deficitário, eu estou doente, eu estou mal. Então, de repente, se eu tiver como paciente, eu vou ser mais ajudado do que se eu tiver como médico. É lógico que eu tiver como médico, a equipe vai desdobrar, vai. Mas será que eu vou estar facilitando ou eu vou estar dificultando a vida da equipe espiritual?
Porque a gente só está vendo com os olhos da carne. A gente não está vendo o que está acontecendo no plano de desdobramento. Agora, o que está falando é o seguinte: se é de uma maneira ou de outra, um trabalho que demanda um mínimo, uma pessoa, dependendo do estado de doença, é mais fácil que ela receber o passe do que dar o passe ou não. Agora, fazer o bem, dar o banho no velhinho, isso é uma beleza, porque ela vai estar recebendo energia. Porque quando você está dando, eu morro de vontade de dar banho, mas eu morro de medo do noite que eu tenho. Mas eu vou conseguir vencer isso. Entendeu? A Thaís um dia me falou que na primeira vez que ela deu banho, ela quase vomitou. Depois foi mais fácil. Mas eu ainda não venci essa barreira. Eu acho que no fundo me falta vontade, porque senão eu tinha feito, né? Mas eu penso que quando você está dando banho no velhinho, aquele velhinho deve estar com um sentimento de gratidão tão grande com você, que você deve estar sendo banhado de energia. Então, no caso ali, ela está fazendo um tratamento. Fazer o bem é um tratamento. Aqui nós estamos falando em aplicar passe, tá? Então, não sei porquê, se a partir do momento que aqui fala que não há dispêndio de energia pelo quadro passista, mas há essa recomendação de evitar, porque é mais ou menos para vocês colocar como paciente e não como o passista, né? Tá? Mas foi bem lembrado. O doador encarnado, canal receptivo dos fluidos espirituais destinados aos agentes, está aberto a receber esses fluidos para poder doá-los. Importância de uma ligação com o mundo espiritual. Não. Fé e humildade, vontade, sentimento e pensamento. A gente está ligado. Lembrar que a mortalidade é real. Lembrar que eu sou um espírito imortal. Lembrar que a minha tarefa aqui é me tornar uma pessoa melhor. Lembrar que eu ainda trago muita dificuldade dentro de mim, porque se eu estou no plano de expiação, então eu tenho que trabalhar isso, entendeu? Cada vez que eu me abro mais para as minhas deficiências, mais eu me coloco capaz de ser um bom trabalhador, né? Diz que a fé de um pecador é mais fraca do que uma fé do homem de bem? É. Mas um pecador que se reconhece fraco para dar fé, só por esse pensamento ele vai ser ajudado pelos Espíritos para poder a prece dele valer a pena. Pela sua humildade de saber incapaz. Você não lembra daquela prece do fariseu e do republicano? O fariseu solta aquele, né? Eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Eu não sou igual a essa pebre, não. E o republicano, ai pai, me perdoa. O cara tem até vergonha do que ele é. Jesus foi esse, foi justificado, o outro não. Né? Fé na divindade e na ajuda espiritual. A gente confia na nossa equipe espiritual, a gente confia na nossa casa espírita, a gente confia em Deus, a gente entende que Deus nos usa como instrumento da sua misericórdia, né? Humildade considerando-se intermediário. Gente, o máximo que a gente pode fazer no tratamento de parte de alguém é não atrapalhar. Todo o mérito é da equipe espiritual. Não tenhamos, a gente é só um instrumento, a gente é só uma ferramenta, tá? Vontade, desejo ardente de ajudar. De novo, aí a vontade de querer fazer o bem. Toda vez que você quiser fazer o bem, a equipe espiritual vai chegar perto de você e vai fazer com que esse bem se concretize. Eu falo que às vezes a gente quer ser dono de padaria para doar pão. E a gente não entende a força de doar um pão, um pãozinho. Não é verdade? Vamos fazer o que a gente dá conta de fazer. E vamos fazer o que é mais importante, que é a caridade real, a indulgência e o perdão. Não é verdade? Sentimento, crescente amor ao próximo. Pensamento, em fazer o bem. Valorização da prece. Eu falo que o passista tem que estar em prece na hora de dar o passe. Eu não sei se aqui na cabine de passe vocês faz a prece enquanto as pessoas aplicam. Se for, viva cada palavra que a pessoa está falando na prece. Porque a prece não é para ser ouvida, é para ser vivida. Viva aquelas palavras. Entendeu a diferença? Para poder o quê? Para estar com essa conexão mais forte. Preparação física, mental e espiritual, através da tranquilidade, dos alimentos tranquilos, né, da descanso. E importância do estudo e da reforma íntima. Lembrando que a gente sempre está construindo duas asas, a do amor e a do conhecimento, não é verdade? Instrução é sempre. Devem ser esclarecidos quanto à necessidade de ter os assistidos. Fé primeiramente em Deus. Depois do aplicador do passe, estabelecendo entre eles uma sintonia. Em si mesmo, fortalecendo a vontade de se curar-se. Eu quero me curar.
Porque às vezes muita gente, a pessoa não quer se curar. Por incrível que pareça, tem gente que não quer se curar. Então, eles têm que ter... Esse aí que é os passos da recepção do assistido, de quem está recebendo passe. Esforçar-se para vencer as imperfeições morais, combatendo orgulho e egoísmo, deixando de desabrochar o amor, combater os sentimentos de ódio, vingança, ciúme, vício de todo tipo, porque são esses sentimentos que fizeram ele ficar doente, são esses sentimentos que fazem ele ficar doente. É que você falou, não adianta você criar uma ferida por causa do ódio, ou vem cá, cura essa ferida. Se você continuar odiando, você vai fazer outra ferida. Cultivar bons sentimentos. Adquirir o hábito da oração e da leitura edificante. Esforço nessa dieta significa o início da cura real. Eu falo que se você não modificar os caminhos que te levaram àquela dificuldade vai sempre persistir na sua vida. Mude seu modo de ser. E a gente muda o nosso modo de ser quando a gente muda o nosso modo de pensar. Pensa diferente. Se você era crítico em determinada coisa, para. Se você, de alguma maneira, cultivava determinados sentimentos, mude-os. Se você trilhar determinado caminho, busque outros. Porque nada na nossa vida vai acontecer por osmose. Se alguma coisa fosse possível por osmose, você não encarnava, você já recebia a coisa pronta. Para que você encarna? Você encarna para poder fazer escolhas. E através das suas escolhas, você aprender a ser um espírito bom. Vocês estão entendendo que a gente está aqui para aprender a ser um espírito bom? Porque hoje nós somos um espírito imperfeito. Qual que é a nossa meta? Segunda ordem, espíritos bons. E quando eu for um espírito bom? Aí eu vou focar minha primeira meta, que é ser espírito puro. Não é verdade? A energia está em constante movimento em nosso ser integral. Espírito, perispírito e corpo físico. Doença tem relação com as alterações das circulações harmônicas desse fluxo, que podem sofrer bloqueios, perdas excessivas e incontroláveis para o meio, assimilação inadequada, aumentando o desgaste biológico e psíquico do indivíduo. Então, no fundo, eu crio as minhas doenças através dos meus sentimentos. E os meus sentimentos são proporcionados pela minha vontade de ser servido, vontade de ser o ponto central do mundo, vontade de achar que o mundo está à minha disposição, vontade principalmente de achar que amor é uma compra. Amar é você ter algo. Não, amar é um sentimento muito gostoso que você pode tê-lo, indiferente da pessoa estar com você ou não. Os nossos filhos são o maior instrumento que nós temos de aprender a amar, mas eles não são nossos, eles são filhos de Deus. E pode ser que Deus chame eles na nossa frente. Sorte deles, azar nosso. Mas para eles é sorte. Aquela palavra tinha todo um futuro pela frente. Qual grande futuro que o encarnado tem no mundo de provas e ações? Sofrimento, gente. Ué, mentira. Agora a tristeza vai permanecer, que seja uma tristeza sólida, tranquila, vamos orar pelo nosso filho, porque não é natural eles irem à nossa frente, não é verdade? A perda de uma mãe, de um pai, de um companheiro, essas coisas acontecem, que nem de voz a gente perde guarda-chuva, pessoas desencarnam, só muda vibracional. Às vezes o nosso insucesso, a gente vai perder o emprego, vai perder uma renda, acontece, o aperto financeiro vem, vamos trabalhar dentro do apertamento com fé. Vamos viver cada dia o seu mal. Se a conta é para amanhã, deixa a conta de amanhã, vivo hoje, calma. Vê o que dá para fazer. Tenha tranquilidade, para de repente, através da tranquilidade, você ser inspirado a achar a solução para os seus problemas. Agora, se você ficar com sentimentos viciosos, você vai piorar os seus problemas, não é verdade? É equilibrar o movimento e a atividade das forças vitais através de um encarnado que se associa a outro doador espiritual, papel do passe. Equilibrar o movimento e a atividade das forças vitais através do encarnado que se associa a outro doador espiritual para transmutar a energia pela força de vontade ativa, concentração, sentimento nobre, amor e radiação. Então, tradução, eu com os meus sentimentos viciosos, eu estou cheio de energias malsãs em volta do meu perispírito. Então eu vou numa casa espírita e um mentor, através de um passista, vai conseguir fazer uma limpeza no meu perispírito.
Me deixar mais livre comigo mesmo. O que eu falo deixar mais livre comigo mesmo? Toda vez que eu tenho um ciúme, vem um monte de espíritos encarnados que vai aqui virar o ciúmão. Toda vez que eu tenho uma raiva, vem um monte de encarnado e vai virar um raivazão. Toda vez que eu tenho alguma coisa ruim, vem um monte de gente que faz aqui ser maior do que realmente é. O passe vai me ajudar a ser eu mesmo, mais tranquilo. Mas eu tenho que ter consciência que eu tenho que modificar meu modo de interagir com as dificuldades sociais desse mundo, que foram necessárias. O meu planejamento reencarnatório me pôs naquele país, naquela cidade, naquela sociedade, naquela família, com aquelas perspectivas, com aquelas oportunidades. Em vez de eu reclamar, vamos aproveitar. Não é verdade? Ser rico e pobre é muito relativo, porque eu conheço rico depressivo, conheço pobre depressivo. Agora, eu conheço mais rico que suicida do que pobre. Vocês já notaram isso? Por quê? Pobre não tem tempo de suicidar, ele tem que matar um todo dia. Como é que é? Vê se ele vai ter tempo de ficar triste. Ele mal tem tempo de conseguir arranjar o arroz e feijão para a barriguinha dele, não é verdade? O que é melhor? Nascer rico ou nascer pobre? Todos os dois é difícil. O bom é ser morno, né? Mais ou menos. Não é fácil não, gente. Auxiliar a recuperação da harmonia física e psíquica de quem necessita substituir fluidos deletérios e enfermiços por energias benéficas. Promove a restauração do funcionamento de células e tecidos zelados, fortalecendo emoções, beneficiando a organização neuropsíquica do indivíduo. Não transmite unicamente energias anímicas. É o equilibrante ideal da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos. Então você vai reajustar os seus chakras, você vai ajustar suas energias, você vai tranquilizar seu espírito. Gente, passe é uma delícia receber passe. Eu fui o maior passe que conhecia. Mas o importante é você entender que o passe por si só, ele não vai resolver os seus problemas. O que vai resolver os seus problemas? A sua transformação. Né? A doação de passe é a oportunidade de autodisciplina e vigilância, de reforma íntima e esforço construtivo no bem. O passista, além de enriquecer-se espiritualmente pelo estudo constante e edificante. Por não ter controle sobre os resultados obtidos por meio de sua faculdade, leva-o ao exercício da humildade e da paciência. A adesão da vontade de quem recebe o passe é de crucial importância, tendo em vista que toda cura é, antes de tudo, uma autocura. Ela precisa de certa atenção favorável decorrente da fé. Meus irmãos, então, vamos agora, eu vou mostrar o trabalho que eu dou de passe meu. Existe N técnicas, o pessoal falou que existe um monte de técnicas. Perfeito? Toda vez que eu vou dar passe, o que eu faço primeiro? Eu estou com o irmão na minha frente, não tem? O que eu vou fazer primeiro que eu faço? Eu vou limpar meu irmão. Primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Um dispersivo. Por que eu faço com a mão? Eu fecho e abro a mão. Por quê? Para induzir meu pensamento que eu estou tirando as energias não boas e estou jogando fora. Estou limpando. E isso chama passe dispersivo. O que é um passe dispersivo? Eu estou limpando o perispírito da minha irmã. Fecho e abro. E que o maneta faz só com o pensamento. Ele vai, vamos supor que eu sou maneta. Eu estou imaginando passar minha mão por ela, aqui eu estou passando. E estou dando passe, eu não preciso mexer. Como eu estou as mãos, eu uso a minha mão para poder ajudar meu pensamento. É uma bengala do meu pensamento. Entendeu? Aí eu vou impor minha mão nela. Vou ficar metade, porque na hora quando eu ponho a mão nela, eu começo a fazer um Pai Nosso dentro de mim. Se eu estiver fazendo a oração para todo mundo, eu estou fazendo a minha oração. Metade do meu Pai Nosso, minha mão vai estar aqui. Depois eu vagarosamente, eu vou passar a mão pela lateral do corpo dela. Aí eu fecho a mão, para os fluidos voltar comigo, tá vendo? Eu não vou mandar embora meu fluido bom aqui, ó. E tudo por causa do meu pensamento, tá, gente? Vou agora passar minha mão em frente ao corpo dela. E o restante do meu Pai Nosso, eu vou estar com essa movimentação longitudinal do corpo dela. Perfeito? Acabou o Pai Nosso. Se as outras pessoas ainda estão dando passe, eu aguardo. Quando todo mundo acabou de dar o passe, eu paro e dou passo atrás. Passe se dá de olho aberto.
Aqui eu faço uma irradiação, por isso que eu estou de olho fechado. Passe, de olho aberto. Vai que a pessoa estribucha na sua frente. Não é verdade? Tranquilo? Mas o olho fechado, ele não me faz pensar mais na prece? Mas acontece que você está trabalhando, então é melhor você estar com os olhos abertos. Aprenda a acreditar que seus olhos abertos é capaz de fazer tanto que você faz. Porque às vezes você é fechado, você pode encostar na mão, você pode sem querer encostar na pessoa. A gente tem que evitar encostar na pessoa, porque a pessoa pode ficar incomodada se você encostar nela. E se for um homem ou uma mulher, hoje em dia, para ser assédio é 2 minutos. Às vezes, sem querer, você me bate a mão no seio da pessoa. Para você provar que aquela tomada não é o focinho de porco, nossa senhora. Não toca, não se toca. Eu dava passe nela com o neném no colo. Eu lembro, na hora de passar a mão, eu ficava assim, ó, com a mãozinha para pegar. Quando você está dando numa mãe e numa filha, primeiro você vai dar na mãe, depois você vai dar na filho. Não é assim com a máscara do avião? Primeiro um, depois o outro. Primeiro eu vou limpar, depois eu dou para o outro, limpar o outro. Para o outro já está ser limpo num lugar limpo, não é verdade? Tranquilo, gente. Nunca deixe de orar a hora que está fazendo, pois não, irmã? Grávida pode dar passe? Pode, sem problema nenhum. Pode, tá? Mas lembrando que grávida, no finalzinho, ela está no processo mediúnico, né? Ela está interagindo mediunicamente com o feto. Então, eu acho que já no finalzinho seria melhor não dar, né? No 8º mês, no 9º mês, entendeu? E sem contar que o próprio, né? Pode dificultar, ela está mais cansada, ela tem mais dificuldade, ela tem menos resistência, né? Pelo que eu entendo, a mulher depois do 8º mês fica muito difícil para a grávida, né? Ela sente, parece que pesa mais, né? Então, eu acho o seguinte, qual o problema de ter humildade de ficar 2 meses sem dar passe? Você entendeu? Porque no fundo é você se achar imprescindível. Se você acha que é imprescindível, você já não presta. Entendeu isso, gente? Porque a nossa força de passista está na nossa certeza que a gente é insignificante. Mas a nossa força de passista está na certeza da necessidade da nossa pontualidade. Você entendeu? Eu não vou faltar, porque eu não falto para demonstrar a coragem e a força que eu dou para aquele meu trabalho. A importância que aquele trabalho tem para mim. Então, eu vou estar lá toda semana, naquele dia, naquele horário, meia hora antes, para o meu trabalho de passe. Mas na certeza que eu e nada é a mesma coisa. Mas eu sou um nada muito importante, porque eu sou um filho de Deus único. Vocês já pararam que no universo não existe outro igual a mim? Eu sou único. Tá? Agora nós estamos na hora de dúvidas e perguntas. Tem gente que acha, né, que quando dá passe depois, eu não fiquei bem, eu preciso tomar um passista, eu não fiquei bem, né, reforçando esse negócio, falou, eu recebo primeiro, né? Eu recebo primeiro. É falta de estudo. Por isso que o estudo é importante. O estudo é importante para quê? Para você poder dar passe com roupa preta. Qual o problema? O estudo é bom para quê? Para saber que você não precisa estar descalço para dar passe. O estudo é importante para quê? Porque você não precisa pegar um sal grosso e jogar na porta da sala de passe ali. Não, deixa eu jogar um salzinho aqui. Se não atrapalhar, se não ajudar, também não atrapalha. Você entendeu para que serve o estudo? Para nós entendermos que tudo no passe é pensamento e vontade. Vocês não leu, por exemplo, no site de trabalho, se vocês quiserem, mas por que vocês gostam de pulseira? Porque não pode, mas não. Porque ela vai ficar fazendo barulho. Aí sim. Aí você vai se atrapalhar lá. Então se o objeto que você tem barulho, você tira. Porque senão fica. Perfume excessivo. Outra coisa, pelo amor de Deus. Ai, não. Gente, você entendeu? Muita técnica atrapalha. Eu não estou falando se pode, se não pode, mas para quê? Quanto mais simples. Você concorda que é melhor todo mundo fazer igual do que cada um fazer de um jeito? Porque se cada um faz de um jeito, eu assisti. Não, eu estou achando aquele jeito lá é melhor. Mas talvez eu vou ter que sentar na cadeira dele. Acho que aquilo lá é que é bom.
Fala, irmão. Nosso irmão Aristoteles, ele tinha uma técnica especial de dar passe. Então era comum que as pessoas mais quisessem ir nele. Ele disse que certa feita chegou lá, o camarada ficou esperando até chegar na frente dele. Aí ele olhou bem e falou assim, ó, agora capricha. Fala, Luiz. O grande problema da humanidade é a compreensão do outro. Então, assim, quando a gente está falando isso dos outros, é o mesmo que a gente precisa, igual você falou, para fixar minha mente, fazer um movimento fechando mão, abrindo mão. Né? Eu sou nascido espírita, meu bisavô já era espírita. Então, assim, as falas que eles falavam lá eram que todas essas coisas que hoje a gente diz que não precisa, eles faziam, tirava o anel, tirava. Por quê? Porque é uma fixação mental que existia a forma prejudicial, que era ter qualquer objeto metálico, né? Igual hoje nós precisamos para fixar o pensamento também fazer. Por exemplo, numa palestra, se eu estou aqui em conexão com o que está falando, mentalizando as coisas boas, eu sequer preciso de uma cabine de paz. Porque eu estou num ambiente de paz, íntimo. Falando assim, do mundo perfeito, Já tinha acabado. A gente está em sintonia, a gente está. Então, essas coisas já foram muito utilizadas. Antigamente não podia usar as pernas, podia usar o braço, porque tudo isso vinha nas energias, né? E o estudo vai nos mostrando que isso não é o que impede. Então, vou contar mais uma máxima, tá? Pede para assistir, tu ficar com a mão para baixo em cima da perna, nunca para cima. E vocês sabem por quê? Porque quando a mão está para cima, você enrijece mais os seus músculos. Quando você está com a mão para baixo, você está mais relaxado. Quanto mais ele estiver relaxado, mais propício ele está para poder aproveitar aquele momento íntimo com a espiritualidade. Olha aí, ó. E todo mundo vai ficar com a mãozinha para cima, né? Você vai receber mais, né? Não, para você receber mais, você tem que estar mais relaxado. E a sua mão para baixo, ela relaxa mais, entendeu? Olha os achismos. Então, quanto mais simples for o passe, quanto mais igual for o passe, menos dificuldade você vai colocar na cabeça das pessoas. Então, o pé cruzado não tem nada a ver. Não, Se eu meu for falar amor. disso, cruza o pé. Não tem nada. Exato, mas é para relaxar. Quanto mais relaxado, melhor. Fala, Leonardo. Falar que do mesmo jeito que não é adequado, né, não é conveniente você dar atividade fora do centro, também não é recomendado, não é conveniente você dar passe no local adequado, apropriado, que é preferível nesse caso você fazer uma prece. Vamos lá, a opinião é o seguinte. Quando eu virei espírita, eu não podia visitar minha mãe. Ai, meu filho, vem cá, você está aqui, dá um passe. Dou não, mamãe, por favor, a coisa não funciona assim não. Mas na hora quando eu dormia, eu pensava nela, orava e dava um passe radio para ele. Quando ela estava no hospital, eu dei passe nela no leito da UTI, que ela estava lá. Sempre dava passe nela, numa boa. Você compreendeu? Então, o que acontece? Você é médico. Você está andando na rua. Uma pessoa estribucha na sua frente, você não vai atender porque você está na rua? O que você vai fazer? Você vai atender. Agora, seria melhor atender no hospital? Você entendeu? É melhor no centro espírita porque o Recife tem mais aparelhagem. Eu gosto de dar passe aqui nesse salão porque essas paredes aqui, ó, elas estão plasmadas de amor. Quantos anos de amor dentro desse salão aqui? Então a equipe espiritual, a Joana de Anjos, ela consegue achar nesse salão recursos que a gente não tem nem ideia para poder manipular e dar para cada uma daquelas pessoas o passe necessário. Você entendeu? Então o ambiente é propício para isso. Agora não quer dizer que se eu tiver na rua e precisar dar um passe, eu não consigo. Se eu pegar uma pessoa a pessoa não é espírita, ela está em estado mediúnico, eu vou tentar ajudar, eu não vou tentar esclarecer aquele irmão, não vou tentar desconectar com calma e depois... Você compreendeu? Eu vou dar até um exemplo. A própria Neiva colocou aqui nessa casa que existe uma discussão aqui se o espiritismo não pode ter rituais. E essa questão de fazer uma leitura, de ler o Evangelho, fazer a prece, ler o Evangelho, se era um ritual. E
foram até o Bernardo falar com o Chico. Né? O Chico falou, olha, eu não sei vocês, eu leio porque eu preciso. Se vocês não precisarem, não precisam. Fazer a leitura tipo com o pão nosso, né? Para fazer aquela leitura, que seria um ritual. Então o Chico falou, olha, vocês não precisaram, ok, eu faço porque eu preciso me sintonizar. Então, voltaram todos, você precisa, todos nós precisamos. Né? E fica muito nessa da forma, né? O ritual não é, né? É mais uma impregnação de amor que a gente dá nas coisas do que as coisas mesmo. Então, vamos por não. E o tempo? O tempo, os passos. Às vezes, quando é na cabine, ele sempre um que fica lá dirigindo, fazendo a prece enquanto os passos estão lá. Eu já tive momentos assim. Eu entrei muito bem, estou lá todo passo, mas aí demora tanto que aí eu vou cansando. E aí eu falo assim, que vontade de sair daqui. Eu acho que o ideal é a equipe conversar. Então, eu já trabalhei dos dois jeitos. Eu já trabalhei eu dando passe e fazendo a prece. O que eu faço? Eu vou fazendo a prece e quando eu vejo que todo mundo terminou o passe, eu fecho ela. As pessoas já conhecem a minha prece. Aqui no passe, quando eu trabalhava aqui, elas já conhecem a minha prece. Minha prece tinha começo, meio e fim. Então, ela já sabia que dependendo de onde eu estava, já era hora de, porque já ia terminar a prece. Você entendeu? Então a gente tinha uma sinergia muito legal, né, Ângela? Era a mesma prece que eu usava. Eu tinha duas ou três, no máximo 2 tipos de prece que eu fazia na hora do passe. Então já eram umas preces mais longas, ideal para dar 2 passes. Quando ninguém está fazendo prece, eu uso o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Eu espero os outros terminar. Você entendeu? Tem uns que demoram mais, tem outros que demoram menos. Fechei. Agora, os dispersivos é antes da minha prece, entendeu? Então, antes do Pai Nosso, eu já dei o dispersivo, né? Também é rápido. Não, pouco tempo. Gente, nós temos que entender que passe não é questão de time. Para ser sincero, às vezes a pessoa não se compreende. Eu gosto de olhar muito a cabine de passe como local do curativo. Mas todo o trabalho foi feito na hora da palestra. Então, por isso que é importante a pessoa assistir toda a palestra para depois tomar um passe. Tem gente que adora chegar faltando 5 minutos da palestra, né? Já chega só para ir na hora da porta abrir. Né? Se bobear, só quer chegar. E não entende que a melhor parte do passe é na hora da palestra. Não é verdade? Porque o que acontece? Normalmente você é fechado para as bênçãos. E na hora da palestra é impressionante. Chega uma hora que você relaxa, no que você relaxa, a espiritualidade te ajuda. Aí você vai entrar na cabeça só para receber o curativinho do tratamento que você teve, entendeu? Então, as pessoas têm que criar, entender. Agora, isso pode ser feito através de palestras, isso pode ser feito através de distribuir um papelzinho explicando, não sei, isso pode ser feito de jeito nenhum, né? Então, de uma maneira ou de outra, acaba dando certo. Mas o ideal é você ter, numa cabine de passe, uma lógica. Ter um esquema, né? Onde todos que trabalham sabem como ele funciona para a coisa ser mais ordeira e o mais tranquila possível, não é verdade? Para exatamente evitar de você ficar, porque, gente, tenta segurar, eu tento ficar com a mão muito tempo assim, não dá. Por isso que é até bom você fazer o luz depois do meio para frente, entendeu? Entendeu, gente? Passe é uma coisa simples. Passe é algo que todo mundo sabe fazer sem saber que sabe. Engraçado isso, né? Você não aprende a fazer passe, é algo natural do seu ser. Desde que você queira ajudar o seu próximo. Quando você quer ajudar alguém, você consegue acionar algo dentro de você que se qualifica para você ser um bom passista. Pronto, acabou. Vou te falar como é que eu me tornei passista da evangelização do Cezon. Eu tinha começado o EJA na minha casa, na Comunhão Espírita. Eu tinha feito os 2 primeiros semestres. Para ser auxiliar de turma, eram 7 semestres o curso. Para ser auxiliar de turma, eu tinha que ter 3 semestres. Para mim ter a carteirinha de passe, eu tinha que ter
5 semestres de estudo para poder ser passista. Eu só tinha 2. Aí eu pedi para ser auxiliar, fui autorizado a fazer curso de auxiliar. Na época, o diretor da DED, da Comunhão, era o Armando, que era diretor da DIGE aqui do CESOM. Ele foi lá para, no final do curso de auxiliar, agradecer todo mundo que participar, das boas-vindas, enaltecer o trabalho. Isso foi finalzinho de dezembro, depois das aulas. Quando chega em fevereiro, eu do nada eu recebo o telefonema do Armando. Rócio, você não quer trabalhar no passe lá no centro espírita que eu trabalho na evangelização? Eu falei, mas Armando, eu só tenho 2 semestres, ainda tem que estudar, ainda tem que fazer isso, ainda tem que fazer aquilo, não tem jeito não. Meu amigo, me falaram que eu posso te convidar, que você está pronto para fazer esse... Não é possível, você tem certeza? Tem. Então se eu tenho, vou. Foi meu primeiro trabalho, vamos fazer 14 anos agora no final desse ano, que eu venho aqui nessa casa. Foi o primeiro trabalho que eu tenho e eu tenho uma gratidão que vocês não acreditam. Cheguei aqui, tinha uma equipe só de fera dando passo. Só sobrou eu. E acho que eu dei conta. No primeiro momento, eu fui todo poderoso. Meus primeiros 2 passos, eu os 2 mãozão em cada cabeça, né? Me sentia a energia. Calma, não se dá passe em 2 pessoas ao mesmo tempo. Opa! Aí devagarzinho a humildade vai chegando, a pequenez vai chegando e você vai entendendo que a sua qualificação está no seu conhecimento da sua insignificância. E os anos foram passando, e a gente foi vivendo esses 14 anos aqui de uma maneira maravilhosa. Aí depois eu fiz os 5 semestres na minha casa, comecei a trabalhar no passe na minha casa. Nesse inteirinho, 1 semestre depois que eu estava aqui, em julho, a Thaís fez 40 anos, e o aniversário dela foi em Cavalcante. Aí eu conheci Cavalcante, aí eu comecei a ir em Cavalcante. Tenho 13 anos que eu vou em Cavalcante fazer um trabalho. Lá uma vez por mês eu vou lá, dou uma palestra, dou 1 hora de estudo e trabalho no passe na casa também. Hoje eu já não dou passe mais na minha casa, meu único trabalho de passe é aqui na DIGE. Às vezes a pessoa pensa, mas é tão insignificante o trabalho, meu amigo. Sem insignificante, não é insignificante, eu devo muito, eu não largo de jeito nenhum. Porque se é uma coisa que me sustenta, é o trabalho de passe nessa casa. Então eu sei da significância que esse trabalho tem na minha felicidade, para me vencer minhas más inclinações, para mim não ser menos pior do que eu já sou, porque não prestar eu já sei. Mas graças a Deus ele me ajuda a ser mais ou menos, entendeu? Aí a gente faço uma palestra só por semana, por mês da minha casa, adoro fazer palestra em centro pequeno, adoro falar. Esse dia eu tive o prazer de falar lá dos velhinhos, que delícia falar para os velhinhos, foi muito gostoso, né? Mas eu sei que o trabalho é esse, é você disponibilizar, você fazer, e ao fim da passe, dei passe, tranquilo. A irmã falou, é desse jeito, olha, você pega, faz assim, você vai olhando para o lado, fazendo igual e pronto. Aí você vai lendo, tem uma apostila, você passa para elas aquela apostila, lê. Então você vai notando que no fundo não tem mistério do passe, além de você querer fazer o bem. Porque toda vez que você quer fazer o bem, a espiritualidade te qualifica. Ela te faz você pronto, ela te faz você eficaz, o serviço acontece e dá tudo certo. A única coisa que não dá certo é você achar que você não pode fazer nada porque você não está pronto. Porque aí você desencarna e você descobre que o preço é caro. O tempo perdido, as possibilidades perdidas, a chance que você tinha de encontrar de dominar suas más inclinações. Porque ajuda, entendeu? Então, continuo dando passo no DIGE aqui, adoro. Hoje nós estamos com outro sistema, antigamente subia, tinha sala. Hoje eu estou trabalhando o passe coletivo aqui, eu estou tentando ajudar as pessoas a serem o potencial. Então, se vocês prestarem o jeito que eu faço a minha prece na hora do passe da DIGE, eu tento convidar as pessoas a irradiarem a sua capacidade de serem passistas. Eu transformo cada uma das pessoas aqui num passista, pedindo para eles irradiar para a sua casa, para as pessoas que ele amam, para as pessoas que eles gostam, para os seus colégios, para as suas escolas, para os seus pais. Você entendeu? Para potencializar essa capacidade que nós temos de fazer o bem. Porque o bem é da nossa natureza. É da nossa essência. E é na hora que a gente faz o bem que a gente vence o homem velho que ainda é tão presente num habitante de provas e expiações. Porque se nós somos um habitante de provas e expiações é porque a gente ainda traz orgulho e egoísmo muito enrijecido em nossos corações, tá, gente? Me pediram para dar isso meio corrido para vocês me desculpem aí a coisa, nem me preparei direito, entendeu? É impressionante.
mas espero que tenha servido para alguma coisa, entendeu? Que pelo menos inspire vocês a se tornarem passistas, tá? Na certeza que passe a gente não se aprende, a gente se dá. Simples assim, tá bom, gente? Beijo no coração para todos vocês aí, ó. Obrigadão. Obrigado, amiguinho.